Olá, como vai? Tudo bem? Graças a Deus, mais um dia que nós estamos juntos, podemos compartilhar aqui a palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Queridos, eu tenho certeza que agora falta muito pouco mesmo, para essa pandemia acabar, tudo isso passar. Eu tenho certeza que agora está muito perto, né? Logo, em breve nós vamos voltar aí nos reunir novamente. E eu tenho certeza que todos estão ansiosos. Eu tenho ouvido alguns dizer que estão com muita saudade da igreja. Tem pessoas que elas dizem assim: meu Deus, que saudade da igreja, que vontade de voltar para a igreja, sentir aquele amor, aquela comunhão. Isso é muito bom, isso é muito bom. E eu realmente, às vezes a gente fica até, sabe, com aquele desejo, aquela vontade, aquela saudade, né? Lembro do Salmo 42. Ah, Senhor, como eu, né, me lembro de quando eu ia para a tua casa e dentro de mim dessalece a minha alma. Mas na verdade vai chegar, vai voltar, né? Vai chegar a hora, vai voltar o momento de nós nos reunirmos. Mas a igreja, ela não está morta. A igreja, ela não está morta, ela permanece viva, ela permanece abundante. E eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com você hoje, amém? E, né, por enquanto nós vamos continuar aqui transmitindo, passando aqui essas informações, e eu tenho certeza que você vai ser muito, mas muito abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Mas antes de nós iniciarmos, eu quero fazer eu quero um momento, amém? Eu quero pedir para que o Espírito Santo possa tocar nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Pai, eu quero, Senhor, te agradecer, Pai, por esse momento. Eu quero te agradecer, Senhor, por poder me comunicar com os meus irmãos, poder comunicar, meu Pai, com os discípulos. Senhor, que coisa maravilhosa. Pai, poder, Senhor, mesmo estando longe, mesmo não estando perto, Senhor, poder falar, compartilhar a Tua palavra. Por isso, Senhor, eu coloco a minha vida para ser instrumento na vida dos Teus filhos. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Eu quero falar de um assunto hoje, né? Nós vemos aí falando de alguns assuntos e a gente precisa trabalhar muito a nossa vida cristã. A nossa vida cristã, ela é muito importante para Deus, ela é muito importante para nós, ela é muito importante para as pessoas que estão ao nosso lado, para a nossa família, enfim. É muito importante que nós venhamos a ter uma vida cristã saudável, porque a gente vê tantos crentes, tantos cristãos por aí que passam anos na igreja e a vida dele não muda, né? Não há mudança nele, não há mudança na sua vida, não é o jeito dele falar, o jeito de ser, o jeito de tratar as pessoas. Então a finalidade do discipulado é fazer justamente aquilo que a palavra de Deus ela proporciona para nós, uma mudança, uma transformação. Então, esse é o ponto crucial do discipulado. Lá em Mateus, capítulo de número 28, o Senhor Jesus, ele deu uma ordem ali para os seus discípulos. Quando você vai lá no finalzinho do capítulo de número 28, antes dele partir, né, dele ir embora, ele disse assim, portanto, no versículo a partir do 18, diz assim, 28, 18, e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o Senhor Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele deixou muitos ensinamentos para nós.
E esses ensinamentos, ele disse que era para nós, não somente ficar para nós, mas também passar para as outras pessoas, transmitir esse ensinamento. Então, esse ensinamento, ele precisa ser passado, precisa ser, obviamente, ensinado e praticado. Por quê? O homem, ele nasceu, nós podemos dizer assim, no pecado. Quantas e quantas vezes os nossos pais nos ensinavam aquilo que eles mesmos aprenderam. E às vezes, quantas e quantas vezes nós vimos os nossos pais aí cometendo tantos erros. O meu pai, por exemplo, ele falava para mim, olha, se um dia eu pegar você com um cigarro na mão, um cigarro na boca, eu vou fazer você engolir o cigarro. E só que ele fumava, entendeu? Ele fumava. E o que aconteceu comigo? Eu também comecei a fumar. E com 12 anos de idade, eu comecei a fumar quando eu tinha 12 anos de idade. E foram, na verdade, mais de 20 anos fumando, querido. Mais de 20 anos fumando. E só fui ser liberto quando eu entreguei minha vida para Cristo. Então, meu pai, ele me ensinava, ele sabia que aquilo era ruim, mas ele tinha aprendido, ele praticava até hoje. Meu pai está com quase 80 anos e ainda fuma. E eu já falei para ele, pai, o senhor precisa parar com isso, precisa parar com isso. Então, o que na verdade acontece conosco, os nossos pais nos ensinaram aquilo que eles também aprenderam. Mas hoje, como cristãos, o Senhor Jesus vem nos ensinar, mostrar um padrão de vida. Qual é o padrão de vida? Jesus. O padrão de vida não é nenhuma outra pessoa neste mundo, mas Jesus. Paulo, ele dizia para Timóteo, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então nós precisamos ser imitadores de Cristo. Então qual é o padrão nosso? O padrão é Cristo. Às vezes as pessoas, elas falam assim, olha, eu não sou tão ruim quanto fulano. Mas espera aí, você está se comparando, com quem? Você está se comparando com Cristo? Nosso padrão é Cristo, nosso padrão não é o homem. Tem pessoas que elas se comparam, vamos usar um exemplo aqui, eu não fui ruim como Adolf Hitler. Com certeza não. Mas o fato é que, às vezes a pessoa fala assim, eu não sou ladrão. Tudo bem, o que é ser um ladrão? Um ladrão é aquele que rouba, aquele que pratica roubo. Mas, e quem rouba uma caneta, o que ele é? Ele é um ladrão. Então, quando nós nos comparamos com as pessoas, a gente sempre procura, você já viu você se comparar com alguém melhor que você? Você nunca vai se comparar com alguém melhor que você. Você sempre vai procurar se comparar com alguém que é menor. Então, qual é o padrão nosso? O padrão que nós precisamos chegar ao padrão de Cristo. E por isso que hoje eu quero falar aqui de um assunto, 7 coisas que aborrecem ao Senhor. E esse texto está lá no livro de Provérbios, capítulo de número 6. Quando nós chegamos lá em Provérbios, você pode pegar a sua Bíblia aí e abrir lá em Provérbios, capítulo de número 6. Nós vamos ler o versículo 16 e o versículo de número 19, do 16 ao 19, que diz assim: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Olha só. Então, 6 coisas aborrece o Senhor, mas a 7ª a sua alma abomina. O que é aborrecer? Olha só, segundo o dicionário Aurélio, aborrecer significa sentir horror, detestar, meu Deus, causar aborrecimento, desgostar. Às vezes a pessoa, algo causou tanto aborrecimento nela que ela desgosta, ela deixa de lado. Então, só que a 7ª coisa, Deus abomina. O que é isso? O que significa abominação? Abominar.
imundo, uma coisa imunda, repugnante, né? Ato de abominar, repulsão. Então Deus tem repulsão por essas coisas. Olha a seriedade disso. Então, quando se trata de cristianismo, quando se trata de nós vivermos o cristianismo, nós precisamos separar esse ponto, entendeu? Separar esses pontos. Então, e eu quero começar falando aqui justamente, né, desse primeiro item aqui que o Senhor aborrece, olhos altivos. O que é olhos altivos? Olhos altivos nós poderíamos dizer é uma pessoa soberba, aquela pessoa que, né, sempre procura olhar por cima, ela está acima dos outros, ela sempre, ela se acha, ela se sente, né, melhor que os outros. Então olhar altivo é mostrar-se a si mesmo, né, aos outros. Então a pessoa está no patamar soberba, sem dúvida, maior. Por isso o salmo também da soberba que mine. Então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. Salmo 19, versículo de número 13. Então a soberba, a Bíblia fala que a soberba, ela precede a ruína. E a altivez de espírito, a queda. Querido, uma das coisas que eu aprendi no início da minha caminhada cristã, e eu até hoje eu tenho muito, mas muito medo, de ter um olhar altivo, de me sentir superior às pessoas, de olhar para as pessoas de cima para baixo. Nós jamais podemos fazer isso. Isso é algo muito sério, porque a soberba, ela precede a ruína. A soberba, né, o olhar altivo, o Senhor o abaterá. O Senhor vai olhar, todo aquele que olha por cima, o Senhor vai abater. E olha só, a altivez de espírito, ela precede a queda. O que é mais interessante de tudo isso, lá em Ezequiel, capítulo de número 28, no versículo de número 16 ao versículo de 17, nós temos a história que fala ali faz alusão a um rei humano, mas não é. Na verdade, está falando ali de Satanás. O que aconteceu com ele, a soberba do coração dele, eu quero ler isso aqui, Ezequiel, se você pode abrir a sua Bíblia lá, Ezequiel, capítulo de número 28, nós temos aí o versículo de número 16 e o versículo de número 17. Olha só, na multiplicação do teu comércio, vou ler o 14. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus, que está falando de Satanás. No meio das pedras afogueavas andava. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Meu Deus. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, entre pedras afogueadas. Versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, a ti e te tornei em cinzas sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Uma descrição aqui de alguém que pela tua beleza, pela tua formosura corrompeste. Querido, quando nós olhamos para esse texto, nós ficamos imaginando como é que Satanás ele era, ele era lindo, A Bíblia fala que ele era algo muito formoso, um ser muito formoso, mas por causa disso, por causa dessa formosura, por causa dessa beleza, por causa daquilo que ele tinha, ele caiu e foi precipitado.
E às vezes a gente imagina, fica olhando, né, as figuras aí de Satanás, e às vezes a gente fica pensando assim, fala, meu Deus, será que realmente ele era dessa forma, né? Hoje, como as pessoas dizem, será que é um demônio? Como é que é isso aí? Na verdade, querido, todo aquele que se afasta de Deus, ele é horrível. E todo aquele que está longe, que está afastado de Deus, ele é horrível. Então, se Satanás ele é feio como as figuras aí, as gravuras, elas retratam, nós não sabemos, né? Mas ele deve ser realmente algo muito horrível, porque todo aquele que está longe de Deus, ele fica feio. A gente vê, por exemplo, as pessoas que elas se afastam de Deus. A pessoa, por mais bonita que seja, né, nós vemos aí tanto homens quanto mulheres bonitos, mas ele vai se tornando feio, você vai vendo algo de ruim na vida dele, porque não tem a presença de Deus. Então, o que dá beleza ao homem é a presença de Deus. Amém? Então, olha só, Satanás, quando a soberba tomou conta do coração dele, o que aconteceu? O Senhor o lançou por terra, ele pecou. E a maioria das pessoas pensam assim, o pecado começou na terra. Não, o pecado não começou na terra, o pecado começou no céu, com Satanás. Por quê? Então a soberba, por causa da soberba. Então a soberba, ela é um pecado terrível, né? E quando nós olhamos aqui, nós vemos que o Senhor aborrece isso. O Senhor sente horror, ele detesta, isso causa aborrecimentos, faz ele desgostar quando uma pessoa tem um olhar altivo, ok? E ali quando nós vemos também, ali em Tiago, né? Tiago 4:6 está escrito assim, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Então, que você possa ser uma pessoa humilde na presença de Deus. E às vezes a gente fica falando assim, o que é ser humilde, né? O que é uma pessoa humilde? Como é que eu posso ser uma pessoa humilde? Querido, quando nós falamos a respeito de humildade, nós precisamos entender que não se fala de riqueza, porque às vezes você pode dizer assim, mas será que talvez eu não tenho dinheiro, mas será que o pobre, será que ser pobre é ser humilde? Será que ser rico é ser soberbo? Sim e não. A riqueza, ela não mostra se você é uma pessoa soberba ou não. Soberbo é aquele que olha para os outros de cima para baixo. E tem muitos pobres que eles têm esse sentimento. Tem muitos pobres, muitas pessoas que são financeiramente, nós podemos se dizer assim, financeiramente pobres, mas elas são soberbas. Então a soberba, ela não está relacionada com a posição social, mas com aquilo que está dentro do coração da pessoa. E lembre-se disso, isso é algo que o Senhor aborrece. O Senhor, ele detesta, ele sente horror quando ele vê uma pessoa soberba. E isso causa um desgosto no coração do Senhor. Amém, queridos? Então, o que eu preciso fazer para me viver livre da soberba? Primeira coisa, eu preciso reconhecer que eu dependo de Deus. Isso é ser humilde. Quando nós reconhecemos que nós dependemos do Senhor, quando nós reconhecemos que tudo que nós temos, se eu tenho uma casa, se eu tenho uma roupa, se eu tenho um teto para morar, se eu tenho um carro que eu ando, se eu tenho dinheiro, se eu tenho alimento, quando eu reconheço que tudo isso provém de Deus, isso, quando eu olho, eu falo assim, eu não sou digno disso. Tudo isso que eu tenho, essa casa, a minha família, eu não sou digno disso. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, aprove a Ele me dar, aprove a Ele poder manter isso na minha vida e dar aí a oportunidade de eu administrar. Então, ser humilde é você entender que você precisa do Senhor. Lá o Senhor diz assim, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5,
no versículo de número 3, no Sermão da Montanha. É que ali tem um padrão de vida para o cristão. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então a pessoa humilde, uma pessoa que ela reconhece que tudo que ela tem provém de Deus, isso é que honra e glorifica o nome do Senhor. Amém? Depois aqui o Senhor fala também de uma segunda coisa, uma língua mentirosa. Meu Deus, uma língua mentirosa também aborrece a Deus. Por isso a nossa língua, querida, ela deve estar debaixo do controle do Espírito Santo. Nós não podemos entregar a nossa língua a Satanás. Nós não podemos entregar a nossa língua, a nossa boca, falar palavras que trazem aborrecimento ao Senhor. Nós não podemos entregar a nossa língua a qualquer tipo de obscenidade, palavrões. Eu não sei como você é, eu por exemplo, eu tinha um costume, de falar palavrão. Eu tinha um costume de falar palavrão. E pensa numa coisa, irmãos, que foi difícil de eu deixar, foi difícil. Aí um dia eu estava conversando com um irmão, já tinha acho que uns 3 ou 4 anos de igreja. Aí eu estava conversando com o irmão e ele, conversando uma conversa normal, e ele falou: Ataíde, você acabou de falar uma palavra aí. Ele falou, eu vou soletrar, P-U-T-A, E aí eu prestei atenção, foi sério, rapaz. E a partir dali eu comecei a me policiar e nunca mais eu falei palavrão. E aí você vai falar nunca mais? Eu falei, nunca mais. Um dia eu estava saindo do trem, vindo do trabalho, chovendo, isso muitos anos depois, me livrando ali, pulando uma poça d'água e da outra, e aí passou um carro, rapaz. Oh, Jesus amado. Aquele dia saiu um palavrão, falei, meu Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor. Então a gente sempre tem que vigiar, pedir para o Senhor, Senhor, coloca guardas, a porta da minha boca. Olha só, o inferno é um lugar de quem ama e pratica a mentira. A verdade liberta a alma, enquanto a mentira escraviza. É interessante que quando uma pessoa ela conta uma mentira, ela vai ter que fazer o quê? Contar outra mentira para poder encobrir aquela. Então, tome muito cuidado com isso, lembre-se disso. Língua mentirosa, ela aborrece a Deus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento da iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Romanos 6, versículo 12, versículo de número 13. Agora, quem é o pai da mentira? A Bíblia diz que o pai da mentira é quem? O diabo. O diabo, ele é o pai da mentira. E lá em João 8,44 diz isso. Fala do que ele é próprio porque é mentiroso e ele nunca se firmou na verdade. O diabo nunca se firmou na verdade desde o princípio. Então, quando você profere uma mentira, quando você conta uma mentira, você precisa entender que aquilo que você está fazendo, você está entregando o seu corpo para um instrumento do pecado. Você está entregando um membro do seu corpo para instrumento do pecado. Então, lembre-se disso. Lembre-se disso. Amém? Eu vou falar só mais de um assunto aqui, só vou falar de mais um, depois eu vou deixar as outras 3 para a semana que vem. Então, uma outra coisa, então voltando aqui só para nós fecharmos, tome cuidado, tome cuidado. A palavra de Deus, ela é a verdade para nós. Você precisa praticar a verdade, como servo de Deus, como cristão, você precisa praticar a verdade. Amém? Então vamos lá. Outra coisa que aborrece o Senhor, mãos que derramam sangue inocente. Então isso aqui
eu sei que você, né, não pratica. Qualquer pessoa que derrama sangue inocente, querido, ela não vai ficar impune diante da justiça de Deus. Olha só o que está escrito em Romanos 3, 15 e 18, diz assim: os seus pés são ligeiros para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconhecem a paz. Desconhece a miséria, destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos teus olhos. Isaías 59, 7 diz assim: os seus pés correm para o Baal e se apressam para derramarem sangue inocente, os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Todo homem desprovido do Espírito de Cristo corre velozmente ao encontro de algum mal, porque são estranhos à paz. Então, quando você olha aqui, né? Todo homem desprovido de Cristo, ele corre velozmente, ao encontro de algum mal, porque são estranhos à paz. Esse é o comentário de Matthew Henry, é um comentarista bíblico muito famoso, foi um pastor também, um irmão muito valioso que deixou muitos escritos para nós. Então eu quero dizer para você, querido, tome cuidado, zele por onde você anda, zela pelo caminho que você ande. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai te dar graça. Amém? Ele vai falar poderosamente com você. Amém? Eu quero dizer para vocês, querido, que se você praticar isso daqui, e eu sei que há necessidade de se esforçar para praticar isso. Tem mais coisas aqui que eu vou falar a semana que vem, né? Eu falei de 3, tem mais 4 coisas aqui que eu quero falar a semana que vem. E eu quero dizer para você, querido, que nós não podemos, como cristãos, entregar o nosso corpo, os nossos membros à iniquidade. Então, que você possa verdadeiramente experimentar o fluir de Deus na tua vida. Guarde estas coisas no teu coração. Estude isso daqui, voltando aqui. O que aborrece ao Senhor, essas coisas aborrecem. Olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Talvez você nunca pensou em matar uma pessoa. Talvez você nunca pensou, ou não pensa, ou não deseja matar ninguém. Mas a Bíblia diz que quando você não perdoa uma pessoa, é como se você fosse um homicida, como se você estivesse tirando a vida de alguém. Então, abra o teu coração. Eu não sei se você tem mágoa no coração de uma pessoa, libere perdão para ela, que você possa verdadeiramente experimentar o verdadeiro amor de Cristo sobre a tua vida. Amém? Eu quero deixar essa palavra para vocês. Depois vocês me comentem lá, façam comentários, me mandem aí mensagem no WhatsApp. Falem, vamos falar, quero saber como vocês estão, o que vocês acharam dessa palavra, se você se encaixa em algum desses problemas, se você tem alguma dificuldade, eu quero te ajudar. Amém? Assim como eu fui ajudado, assim como me ensinaram, assim como me mostraram o caminho, eu quero mostrar para você também, eu quero te ajudar. Você pode deixar, se você não souber, deixa o comentário aí. Amém? Deixa o seu comentário, fala: olha, pastor, eu estou com dificuldade e tal, então eu vou procurar te responder. Amém? Eu vou procurar te responder, vou ler aí os comentários. Talvez você não seja da nossa igreja, você que está assistindo, eu sei que esse vídeo vai ficar aí, muitas pessoas vão assistir, mas eu quero dizer para você, querido, deixe o Senhor falar com você, deixe o Espírito Santo trabalhar na tua vida e você vai ver a mudança que Ele vai fazer na tua vida. A minha vida foi mudada em 360 graus. A minha vida houve uma mudança completa de todos os lados, por cima, por baixo, em todos os lados, a minha vida sentimental, a minha vida financeira. Mas para isso eu tive que mudar. E eu sei que mudar é difícil, ser moldado pelo Espírito Santo é difícil, mas tem uma grande recompensa. Amém? Que Deus te abençoe, fique com essa palavra, deixe o seu comentário aí embaixo. Amém? Talvez você está passando por dificuldades, enfrentando lutas, problemas e não consegue se desvencilhar.
Amém? Eu vou deixar aí o endereço, né? Você tem aí o meu e-mail, pode mandar, né? Você pode pegar esse endereço aí, Gmail, mandar e-mail para mim, tá bom? E eu tenho certeza que o Senhor vai trabalhar poderosamente no teu coração, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por este momento. Quero te agradecer, meu Pai, por esta palavra. Senhor, que o Senhor possa trabalhar no coração desta pessoa, Pai. Senhor, eu percebo, Pai, que o Senhor tem um novo tempo na vida, Senhor, deste teu filho, Pai, que está ouvindo agora essa mensagem, que está vendo, Pai. Por isso, Senhor, trabalha na vida dele, derrama graça, derrama poder, derrama da unção, Pai. Que o Senhor possa ministrar e falar poderosamente ao coração do teu filho. É o que eu te peço e desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz, um forte abraço, te amo, talvez eu não te conheça, mas eu te amo em Cristo, amém? Deus te abençoe, meu querido, um abraço.